Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus irmãos, neste vídeo vocês vão acompanhar o testemunho chocante desse irmão que vocês estão presenciando do meu lado. Meus irmãos, muitos conhecem este irmão, ele tem um canal lá no Instagram, aonde, meus irmãos, ele fala muita coisa profética e ele leva um grande despertamento para a humanidade sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja e principalmente, meus irmãos, sobre o surgimento do anticristo. E é isso, meus irmãos, que nós vamos falar hoje neste vídeo, porque ele teve uma visão muito chocante com o Papa fazendo um grande pronunciamento lá em Roma, lá no Vaticano. E este pronunciamento choca a humanidade, de acordo com a visão do irmão. Vocês vão ouvir aqui algo muito chocante. Depois da visão dele, meus irmãos, nós vamos ler dentro da Bíblia, referente ao que o irmão vai falar aqui sobre o surgimento do anticristo. Nós vamos ler dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, o que vai acontecer, como que o anticristo vai surgir, e vai acontecer algo muito chocante sobre a terra, porque o anticristo ele vai lançar uma marca chamada marca da besta, que vai ser imposta a toda a humanidade, tá ok, meus irmãos? Mas antes de vocês ouvirem a visão aí do nosso irmão, eu quero que vocês acompanhem essa matéria. E a ele, o anticristo, os líderes mundiais os tratam como um deus. Todos lhe prestam total reverência e o cumprimentam com elevada demonstração de respeito, como se ele fosse uma figura superior a todos. Falta pouco para começarem a se ajoelhar aos seus pés. A Bíblia diz que o anticristo será exaltado e será considerado acima de Deus. Ele é o príncipe árabe Moulay Hassan. Ele tem se tornado conhecido no mundo inteiro pela sua personalidade. Tem participado de grandes eventos mundiais, demonstrando humildade, aproximação com a elite mundial e alinhamento com a agenda climática. Ele é considerado o jovem mais rico do planeta e tem fluência em árabe, francês, inglês e espanhol. Sim, ele está preparado para governar o mundo. Seria ele o anticristo? Estaria ele possuído pelo espírito de Satanás? É um mistério que um futuro muito próximo responderá. Pessoal, graça e paz a todos vocês. Eu gostaria de fazer um pronunciamento muito sério de uma visão que o Senhor me deu e algumas revelações que o Senhor me entregou sobre o Vaticano, algo que está prestes a acontecer. Eu me via no Vaticano em espírito e o Senhor falava assim para mim: a boca da blasfêmia vai abrir. E de repente eu vi como o Papa fazia um pronunciamento muito sinistro, muito difícil, algo que mudava a história do catolicismo. E havia uma festa, uma celebração de muita gente, era muito fogos que eram soltados, parecia dia de Réveillon. E o Senhor falou: isso vai repetir a nível global. Uma grande mudança está vindo, porém algo muito ruim vai ser pronunciado pelo Papa, que muitos católicos não vão gostar do que vai acontecer, porém muitos outros vão continuar seguindo o catolicismo. Haverá uma grande mudança na religião do catolicismo e uma blasfêmia contra o Altíssimo será pronunciada. Fique atento ao que vai acontecer. Eu sei que falar um vídeo desse é muito sério, pode repercutir muitas coisas, mas eu só estou pronunciando o que o Senhor me revelou, né? Cada um segue a religião que quer, cada um pensa do jeito que quer, porém nós temos que aprender a conservar nosso coração na santidade e na sã doutrina. Então tudo que foge fora do padrão da verdade e da justiça, isso pode trazer muitos prejuízos para muitas pessoas na fé em torno do globo. Então nós vamos ter que ficar atentos, porque algo muito difícil está para acontecer em relação a esse pronunciamento que o Papa vai fazer. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau. Bom pessoal, vocês acabaram de acompanhar a matéria falando aí sobre Moulay Hassan, que ele é muito cotado para ser o anticristo, e vocês também ouviram a visão do nosso irmão falando aí de um pronunciamento que ele viu em visão que o Papa fez, né? Ou seja, ele teve uma visão do Papa fazendo um pronunciamento que chocava a humanidade. Então, meus irmãos, nós estamos muito próximo de ver este pronunciamento acontecer. O Papa, ele realmente vai dar uma notícia
ele vai anunciar o anticristo, porque o Papa e o anticristo, meus irmãos, talvez você vai ficar chocado com essa informação, talvez você não sabia disso, mas o Papa e o anticristo, eles andam assim, são unha e carne, e o Papa, ele vai anunciar o anticristo. E Molay Hassan, vamos falar um pouquinho de Molay Hassan. Gente, Molay Hassan é um príncipe, e ele, meus irmãos, ele é muito cotado para ser o anticristo, porque de acordo com as profecias bíblicas, o anticristo ele virá do Oriente Médio. Nós temos aí também, meus irmãos, pessoas muito cotadas para ser o anticristo, como Macron, como o próprio presidente russo, aí também como o genro de Donald Trump, o Jared. Muitos falam que o Jared que vai conseguir fazer um acordo de paz com Israel. Mas de acordo com as profecias bíblicas, o anticristo virá do Oriente Médio. E este anticristo, meus irmãos, ele vai fazer o acordo de paz contra Israel. Se porventura você ainda não assistiu um vídeo meu, aqui onde tem uma moça, né? Ela teve uma visão, escuta, vai ouvindo isso aqui, ela teve uma visão onde ela viu, né, esse acordo de paz sendo assinado. Ela teve a visão onde foi confirmado para ela, Deus Todo-Poderoso confirmou para ela que o acordo de paz será assinado nesta geração, em nossa geração, meus irmãos. Então, eu e você, nós veremos o acordo de paz sendo assinado pelo anticristo e muito mais, meus irmãos. Nós veremos o anticristo sendo anunciado diante das televisões do mundo inteiro. Então, meus irmãos, o Molay Hassan, ele fala muitas línguas, ele é bilionário, ele é cotadíssimo para ser o anticristo. Eu, como falei com vocês em vídeos anteriores, eu sempre batia nessa tecla. O anticristo já está em nosso meio, ele anda entre nós, está analisando tudo, meus irmãos. E muito em breve, meus queridos, nós seremos pegos de surpresa com a notícia do Papa, anunciando o anticristo perante aí as câmeras de televisões no mundo inteiro e perante a ONU. E vai ter aí um governo único que vai governar o planeta inteiro. Eu não estou falando apenas de um estado, um país, não. Estou falando do planeta inteiro, meus irmãos. Por que o planeta inteiro? Porque vai ser imposta, escuta isso aqui, meus irmãos, uma lei para toda a humanidade. Primeiro, o que o anticristo vai fazer? Ele vai levantar uma estátua. Escuta, meus irmãos, isso aqui é muito impactante, porque a mesma coisa que aconteceu com os jovens hebreus lá em Babilônia, foram obrigados a adorar uma estátua levantada por Nabucodonosor. O anticristo vai fazer a mesma coisa nessa geração. Eu e você seremos obrigados a adorar uma estátua que o anticristo vai levantar. E mais, meus irmãos, será imposto a todo ser que vive sobre a terra uma marca chamada marca da besta. E eu e você vamos ser obrigados a colocar essa marca. Se nós não colocarmos essa marca, o que vai acontecer? Não podemos comprar, não podemos vender, não podemos nem sequer trabalhar. Ou seja, você vai ser aí praticamente um indigente, não vai poder fazer nada. Vai ser algo aterrorizante sobre a terra, porque muitos cristãos perderão a oportunidade de trabalhar, de comprar, e muitos vão passar necessidade, meus irmãos, grande necessidade. E neste momento, meus irmãos, nós vamos ter que fazer uma das coisas que muitos não vão querer fazer: sair de suas casas e ir para os lugares isolados dessa terra para cultivar da terra. Isso mesmo, meus irmãos, vamos ter que ir para a roça, sítios, lugares distantes da cidade, para podermos cultivar e comer do fruto da terra, para nós não sofrermos a opressão do anticristo. Mas mesmo assim nós seremos caçados. E em cima disso, meus irmãos, eu quero passar para vocês um vídeo
aonde está sendo preparado androides e robôs que vão caçar os crentes que serão fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Preste atenção nesse vídeo. Vocês prestaram atenção, meus irmãos, nesse vídeo, aonde tem robôs. Olha só os robôs, meus irmãos, caminhando em pedregulhos, montanhas. Por que será que eles treinaram esses robôs, meus irmãos, para caminhar aí em montanhas, em terrenos, meus irmãos, que são muito inclinados, com buracos? Por que será? Por que, meus irmãos? Porque os crentes fiéis a Deus fugirão das cidades e estarão em montanhas, meus irmãos, nos lugares isolados desta terra, em florestas. Por isso, eles estão botando esses robôs para ser treinado nesses tipos de lugares. Porque eles irão caçar os cristãos fiéis que fugiram das grandes cidades. Então, o anticristo ele vai impor a grandes, pequenos, ricos e pobres esta marca. Quem não aceitar, meus irmãos, vai ser morto ou encarcerado, preso, levado diante, meus irmãos, de um paredão de fuzilamento. Aonde você não aceitar, você vai ser fuzilado no mesmo instante. Meus irmãos, o anticristo vai vir com mão de ferro. Vai ser algo arrepiante que vai acontecer sobre esta terra. E em cima disso, meus irmãos, eu quero ler com vocês o bônus informativo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Fala da seguinte maneira lá em Apocalipse 13, versículos 7 e 8. Presta atenção, diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, meus irmãos, aqui está falando que muitos irão adorar a imagem da besta. Muitos, meus irmãos, irão aceitar a marca da besta. E esses que vão aceitar a marca da besta, os nomes deles não estarão escritos no livro da vida. Olha aí, meus irmãos, que coisa impactante. Será que você vai se entregar para o anticristo? Será que você, sabendo de toda a história que vai acontecer do fim dos tempos e que o anticristo vai impor uma marca e todo aquele que aceitar essa marca estará perdido para todo sempre? Será que você, sabendo disso, vai se entregar ainda para o anticristo? Pense muito bem, meus irmãos. Jesus nos oferece a salvação. Aquele que resistir até o fim, esse alcançará a coroa da vida. Mas, meus irmãos, olha só o que diz aqui no verso 15. Preste atenção, meus irmãos, isso aqui é muito chocante. Diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, meus irmãos, todo aquele que rejeitar pôr a marca na sua mão direita ou na sua testa, ou adorar a imagem da besta, será morto, será perseguido, será encarcerado e sofrerá, meus irmãos, grande castigo pela parte do anticristo. E se você for ler mais embaixo, meus irmãos, aqui no verso 16, 17, 18, presta atenção, diz assim, olha essa coisa chocante, gente. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. E o seu número é 666. Bom, meus irmãos, aqui falou que o anticristo, ele vai impor esta marca tanto para pobres como para ricos, para servos ou para aí grandes líderes que têm muito dinheiro, pessoas endinheiradas, pessoas ricas, não importa a classe de pessoas, a marca da besta será imposta para toda a humanidade, seja branco, preto, amarelo, todo tipo de classe social, será imposta a marca da besta. E aquele que não aceitar, nós acabamos de ler, o anticristo vai perseguir e vai eliminar. Então, meus irmãos, é importante que quando o anticristo surgir, você ouvir a notícia, o anticristo surgiu, foi anunciado perante a TV do mundo inteiro. O que você tem que fazer urgentemente? Sair das grandes cidades, meus irmãos, porque vai ser o primeiro lugar onde o anticristo vai impor a sua marca, porque tem grandes supermercados, tem shoppings, tem grandes comércios, então o anticristo vai lançar primeiro nas cidades. Então, se você estiver num lugar mais retirado, em um sítio, numa fazenda, nas montanhas, então ali vai ser muito difícil o anticristo te alcançar. Por isso é importante nós, nesses momentos, fugirmos para os lugares isolados desta terra. Então, meus irmãos, a visão que o rapaz teve do Papa, fazendo um grande pronunciamento, isto vai acontecer. A visão do irmão é muito realista e isso está mais perto de acontecer do que eu e você imaginamos. O Papa vai anunciar o anticristo e tudo vai começar a acontecer. Tudo, meus irmãos, tudo. Jesus está às portas. Isso significa que o momento mais terrível que vai se suceder sobre essa terra vai acontecer. Eu estou falando da perseguição aí e também da grande tribulação. Vamos nos preparar, porque esses momentos estão chegando perante a humanidade. E todo crente precisa saber disso e precisa se preparar. Tá ok, meus queridos? Bom, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like e seu joinha nesse vídeo para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais irmãos e mais pessoas assistam esse vídeo, assista tudo que foi passado aqui, principalmente a visão desse irmão sobre o pronunciamento que o Papa vai fazer. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui, que são sonhos proféticos, que são visões proféticas, revelação profética e acontecimento do tempo, do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.